Graça e paz, amados irmãos. Mais uma vez nós nos reunimos, eu de cá e você de lá, para nós compartilhar mais uma vez a sexta aula. E nós vamos estar falando sobre o diácono como filantropo. Acho que é isso mesmo, Filântropo. É mais ou menos assim. E nós vamos dar início então nesse aprendizado, baseado numa opinião, às vezes até num questionamento de um teólogo, que diz assim, disse um teólogo, certa vez, que não podemos falar do pão que é descido do céu, enquanto ao nosso lado desmaia o semelhante pelo pão que brota da terra. Para mim isso aqui é mais um questionamento, mas é um questionamento no qual eu acho que nós devemos estar atentos porque tem um pouco de verdade, Então nós vamos orar, pedir a Deus a presença do Espírito Santo, que Ele nos conduza, que Ele nos capacite para entender e compreender a palavra dEle, esse ensinamento, esse curso, qual nós estamos sendo preparados, eu e você, cada um de nós, para que nós possamos melhorar como igreja, Como corpo de Cristo, nós possamos melhorar no sentido de acertar mais. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, Pai, pelo privilégio que nós temos de mais uma vez poder estar, Deus, compartilhando a Tua palavra, Senhor. Os Teus ensinamentos, Deus, e a nossa preocupação, Deus, é em que nós venhamos, Pai, estar sendo guiado pela Tua palavra, direcionado por ela, Deus, e que nós como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, nós possamos acertar mais. Nós estamos, Deus, ministrando um curso, sendo ministrado por esse curso de preparação para o ministério, Deus, muito importante dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. E nós fazemos parte dele, e nós cremos, Deus, que isso agrada ao Senhor. E nós queremos então e pedimos ao Espírito Santo do Senhor que abra, Senhor, o nosso entendimento e que nos dê clareza da Tua palavra, aquilo que será dito nesta noite, como tem sido os erros nas outras aulas. Nós queremos assim glorificar o Teu nome. Agradecer a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, amados, essa é a sexta aula, Semana passada segunda-feira, eu acompanhei a aula do pastor Holmes, foi top demais, Um homem que tem muita sabedoria, muito conhecimento. E como os outros demais, Deus tem preparado. A gente vê que nós aprendemos juntos, Isso aqui é um aprendizado onde nós aprendemos, o corpo aprende, na verdade. E qual no capítulo 6 dessa aula que nós vamos hoje compartilhar, é o diácono como filantropo. E aí nós pegamos então a opinião desse homem aqui, de um teólogo, e nós temos que respeitar porque ele tem conhecimento. O teólogo a gente sabe que ele estuda muito, Ele estuda lá para trás. Então esse questionamento eu vejo que pode ser, para muitos pode ser uma opinião, para mim particularmente eu pego como até, como eu disse, até uma crítica, Disse certa vez, que não podemos falar do pão que é descido do céu, enquanto ao nosso lado desmaia o semelhante pelo pão que brota da terra. Quem há de rebater tal verdade? Isso é uma verdade, isso é um fato, não tem como rebater isso, E aí, eu vou ler aqui, eu acredito que você tem o seu material na mão, acompanha aí, E que diz assim, quem há de rebater tal verdade? Conquanto sejamos contrários ao evangelho, meramente social e político, não podemos descuidar de nossas responsabilidades filantrópicas. Em todas as nossas lides eclesiásticas, ecoar-nos sempre aos ouvidos o mandamento do mestre. Dai-lhe voz de comer. Marcos 6,37, Foi para atender a necessidade da igreja primitiva, inspirada pelo Espírito Santo, instituído então esse ministério. Então nós temos aqui um exemplo ali da multiplicação dos pães, onde Jesus diz para os diáconos, porque o diácono, na verdade, eu acho que toda a igreja, aquele que entende dessa forma e que exerce alguma função, ele é um diácono, Em muitos ministérios, para muitos o pastor é um diácono, então, mas na verdade porque é um instrumento, é um membro desse corpo, E aí Jesus então deu a responsabilidade de dar o alimento para essas pessoas. E os apóstolos bem sabiam que se por um lado não podia desmazelar-se quanto à oração e à palavra, por outro não deveria ignorar o clamor dos necessitados. Que-se, pois, o diácono como filântropo da igreja cristã. Então, nós entendemos que eu acho interessante que assim a Bíblia,
ela penetra por todas as áreas, pelos mínimos detalhes, né? A gente que muitas das vezes não tem essa compreensão, passa muitas das vezes desapercebido, né? Não está muito atento a essas coisas, mas a Bíblia ela vai penetrando e ela vai ensinando nos mínimos detalhes. Olha, ela entra então no diaconato. Diaconato muitas das vezes a gente pensava que tinha uma visão do diácono lá na portaria, recebendo as pessoas, na verdade um servo, né? Fazendo isso ou aquilo, mas é muito pouco, né? Então a Bíblia, ela é muito profunda. E quando nós entramos então nessa palavra aqui, nesta lição, nós entendemos que a coisa vai muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, né? Ou seja, nós sabemos muito pouco, né? Nascemos aprendendo, vamos morrer aprendendo e não vamos saber tudo. Então, primeiro tópico, o que é a filantropia cristã? É algo que nós precisamos estar atento, né? Porque, como eu disse, muitas das coisas que está sendo ministrado nessas aulas, eu confesso que eu mesmo fui surpreendido, estou sendo surpreendido a cada lição, né? E eu acredito que com os irmãos também não é diferente, né? Então, olha só, a palavra filantropia vem de dois vocábulos gregos: filia, amor, e antropos, homem. Filantropia, pois, é o amor que demonstramos ao ser humano como nosso próximo, posto ter sido este também criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, aqueles que muitas das vezes não estão na igreja, mas que o amor de Cristo está também sobre eles, ou seja, um amor universal. Ele alcança todos, em qualquer lugar onde estiver o amor de Cristo, ele alcança. E quando nós olhamos para isso e entendemos que é dessa forma como está escrito, e é verdade porque é bíblico, então nós entendemos que é algo que se estende, vai muito além, né? Sai fora da igreja, tem umas especialidades que é para a igreja, né? Que nós vamos ver daqui, logo na frente, mas nós percebemos então que isso ultrapassa a barreira da igreja, né? Ela atinge o universo total, né? Ela é universal, esse ensinamento. Então, olha só, a filantropia cristã, em virtude de seu arcabouço doutrinário, vai muito além desse conceito, conhecido de maneira genérica como assistência social. É o amor que se consagra em palavras e atos de misericórdia à comunidade dos fiéis, visando suprir as carências mais imediatas e básicas de seus membros. Aqui está trazendo para dentro da igreja. Ela faz com que todos os irmãos na fé tenham uns pelos outros um amor superior ao do Antigo Testamento. Estranho isso, né? Um amor superior ao Antigo Testamento. Aqui eram os judeus no passado exortados a amarem o próximo como a si mesmo. Levítico 18, 19, 18. No Testamento Novo, ou no Novo Testamento, nos quais nós estamos inseridos hoje, somos instados a amar-nos como Cristo nos tem amado. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. João 15, 12, né? Está escrito dessa forma. E em virtude de sua emergência, visa a filantropia cristã o atendimento prioritário dos fiéis. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos, aos da casa, aos da família, da fé. Gálatas 6, 10 está escrito. Então aqui nós percebemos que há algo especial para a igreja, né? E mais adiante nós vamos perceber que está trazendo ainda mais para dentro da igreja. Nós devemos olhar mais para as pessoas da igreja. Isso não nos dá o direito de ignorarmos as pessoas, não é isso, né? É algo que é especial, é específico para a igreja, mas que também se estende lá para fora. Então olha só, e os hospitais, né? Orfanatos e asilos estabelecidos pelos missionários em todos os continentes. Em países notoriamente contrários ao cristianismo, ali estão as escolas e as instituições de caridade mantidas pelas missões cristãs, ainda que seja algo, né, meio que camuflado, mas é o cristianismo inserido ali. O que o apóstolo Paulo recomenda nessa passagem é a ajuda prioritária aos domésticos da fé, por serem estes os nossos próximos e imediatos, né? Então Paulo, nós temos aqui vários exemplos bíblicos, né, de que tinha que haver esse zelo e esse cuidado para aqueles que fazia parte da igreja primitiva. Então é algo que se estende lá para fora, mas em especial, especificamente, primeiro nós temos que olhar para aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, o diaconato filântropo é esse, né? Esse ministério é justamente isso, é nós estarmos atentos às necessidades do nosso semelhante, ao nosso conservo, ao nosso servo que está do nosso lado. E muitas das vezes, nós vivemos um tempo, amados, que
onde nós passamos dessa forma desapercebido. Como eu disse, muitas das coisas nós passamos desapercebidos, né? Nós não estamos atentos a muitas coisas. E por isso nós não exercitamos, muitas das vezes, não exercemos essa função tão abençoada e tão importante dentro da igreja de forma real e verdadeira, né? Falhamos muito nesse aspecto, porque muitas das vezes nós não temos essa compreensão, e por não ter essa compreensão nós falhamos. Ora, se não ligarmos, não darmos importância a eles, como haveremos de preocupar-nos com os que estão longe? É uma questão de prioridade e urgência perfeitamente compreensível. Se nós relaxar aqui dentro, amados, nós não tiver essa preocupação com aqueles que estão próximos de nós, como é que nós vamos olhar para aqueles que estão lá fora? Se nós não conseguimos ter uma atitude, uma ação e uma reação correta, né? Uma sensibilidade, eu diria, melhor dizendo, com relação às necessidades da igreja, dos nossos conservos. Se nós não estivermos essa sensibilidade aqui dentro, como nós vamos ser despertados para fazer com que aquelas outras vidas também sejam dessa forma alcançadas, né? Nesse mesmo sentido e nesse mesmo aspecto. Nós usamos muito o texto de que nós somos uma igreja e por isso nós somos uma família, né? E muitas das vezes, quando se fala de família, fala de unidade, fala de comunhão, fala de respeito, fala de ajudar um ao outro, fala de algo muito íntimo, né? Família, nós somos uma família, família de Deus, mas muitas das vezes nós passamos desapercebidos aquilo que verdadeiramente faz parte da família, que está inserida no conceito família, né? E por isso nós erramos, por isso nós muitas das vezes corremos o risco de fracassar, estar dentro de uma igreja, né? Fazendo no lugar certo, mas não fazendo a coisa muito correta, né? E nós corremos o risco de errar. Então olha só, segundo ponto, isso tem base bíblica? Isso é bíblico, pastor? Segundo ponto, então, as bases bíblicas da filantropia. Existe sim base, amados. Tudo que foi dito até agora, tudo que está sendo dito e que será dito ainda, é baseado na palavra de Deus. Nós temos uma estrutura que é a palavra de Deus. Isso aqui não é nada do acaso, não, é tudo direcionado, é tudo pela palavra de Deus. É por isso que eu disse, a Bíblia, ela entra nos mínimos detalhes, ela penetra em todo sentido de aspecto, em tudo e em todas as coisas, seja no céu, seja na terra, onde for. A Bíblia, ela penetra, ela tem esse poder, né, de penetrar. E muitas das vezes nós, por não ter essa compreensão, nós passamos desapercebidos, né? Corremos o risco de valorizar muito uma coisa e menosprezar outra, né? E se não menosprezar, mas valorizar menos, né? Então o fato é que nós corremos o risco de errar. E se não quisermos errar, nós temos que estar em cima dessa estrutura, né? Que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então olha só, a Bíblia, além de ser o mais piedoso dos livros, é também a mais filantrópica das obras. E é verdade. Os profetas de Jeová e os apóstolos de Cristo devotaram consideráveis porções das Escrituras aos cuidados que devemos santificar aos necessitados. Amados, e aí eu volto lá atrás, bem no começo, né? Com uma crítica, ou eu coloco dessa forma, né? Uma crítica, mas uma crítica verdadeira, né? Algo real. Que ele diz, o que adianta nós falar do pão dos céus se a pessoa não tem sequer o pão básico aqui? Muitas das vezes nós queremos encher as pessoas, né, de palavra de Deus, mas nós não nos preocupamos, nós preocupamos muito com a situação dele, de pecado, de tudo isso, mas nós não preocupamos no contexto geral da vida dele. Nós não temos muitas vezes essa preocupação de primeiro saciar essa pessoa, levar ela a ter condição de parar para ouvir a palavra de Deus. Amados, há horas, e eu vivi isso, eu digo isso, e quando eu me lembro eu chego a me arrepiar, porque eu vivi tempos assim, sabe, no passado, lá no tempo da minha infância, eu vivi tempo de escassez, né? E até mesmo da minha juventude, depois de casado, né? A gente viveu isso, essas experiências, das pessoas chegar, né, e querer, tanto é que eu nem gostava de crente. Eu peguei uma birra de crente, porque os crentes chegavam e queriam empurrar Jesus goela abaixo, mas sendo que a gente estava, sabe, naturalmente, numa escassez danada, passando uma dificuldade danada, de ser com fome, amado. Se você tiver com fome e você é um cristão, tudo bem, você aguenta, né? Você tira jejum de letra, né? Você faz isso, mas aquele que não tem conhecimento da palavra de Deus, amados, eu digo isso com autoridade, porque eu vivi isso e eu tive essa experiência na minha vida, né? E muitas das vezes nós queremos fazer com que o diaconato chegue a essas pessoas dessa forma, mas sem cuidar do outro lado, né?
Então o que adianta? É verdade, tem que haver em nós essa preocupação, tem que haver a condição dos dois lados. Se não houver essa preocupação, esse complemento que é o básico, né? Ou seja, a porta de entrada, a pessoa tem que ter disposição, e muitas das vezes nós falhamos. Então olha só, o que está escrito, né? A Bíblia, além de ser o mais piedoso dos livros, é também a mais filantrópica das obras. Os profetas de Jeová e os apóstolos de Cristo devotaram consideráveis porções das Escrituras aos cuidados que devemos santificar aos necessitados. Devemos levar o alimento espiritual, mas muitas das vezes ele está precisando também do natural, e nós temos que haver em nós essa preocupação, e não só essa preocupação, essa disposição, amados. É por isso que muitas das vezes aquilo que eu falei, né, nós dizemos, declaramos, e eu acredito que nós sejamos mesmo, que nós somos essa família, mas como família nós erramos, né? Deixamos até dentro da igreja, as pessoas a gente vê hoje, graças a Deus, é bem menos, né? Naquele tempo era muito mais, passando necessidade, né? E nós vamos ver, nós sabemos disso, não precisa nem, né, entrar nessa questão, mas eu acredito que aqui pode ser que fale da necessidade da perseguição. Naquela época a igreja primitiva tinha muita perseguição, e por causa dessa perseguição gerou-se uma pobreza. Então havia essa preocupação, né, daqueles dentro da igreja primitiva, porque de dentro da igreja mesmo, está falando aqui especificamente dessas pessoas da igreja que passavam por grandes necessidades por causa dessa perseguição. Graças a Deus, hoje as perseguições não impedem as pessoas de elaborar, de trabalhar, de ganhar o seu pão. Naquela época era pobreza mesmo. Hoje nós vemos aí, mas ainda existe, é real, nós vemos aí todos os dias as pessoas passando por situações assim. Então olha só, voltando lá para o passado, olha a base para aquele povo. Se o judeu não fosse magnânimo com o pobre, se não lhe desse o que comer nem o que vestir, jamais poderia ser considerado servo de Deus, né? De Israel, servo do Deus de Israel. Pois o bondoso pai demandava a beneficência de todos os seus filhos. Então, amados, olha só, isso era uma coisa lógica, isso era real, né, no meio deles, né? Fazia parte disso. Se eles não fizessem, se eles não assumissem essa posição, não exercessem essa função de levar para os necessitados, não se tinha o direito e não era considerados filhos do Deus Altíssimo, né? Se nós olharmos para hoje, para a nossa realidade também, nós vemos isso, né? Muitas das vezes a gente vê a igreja acumulando isso, acumulando aquilo, e não tem muitas das vezes a disposição. Às vezes uns criticam outros, ou seja, é aquilo que eu sempre digo: nossa, amados, nós somos falhos, nós estamos falhos, nós não erramos em certo aspecto, nós erramos em outro. Se o nosso irmão lá não erra, ele erra no outro. Mas enfim, é por isso que nós precisamos dessa palavra e precisamos também de cursos como esse para que nos traga maturidade, para que nos traga revelação, conhecimento, e nós possamos então, daqui para frente, mudar os nossos atos, ações e atitude como servo de Deus, como diácono, como servo do Senhor, como membro, né, do corpo de Cristo. Então olha só, primeiro ponto das bases. A filantropia no Antigo Testamento, a lei de Moisés proibia a prática de usura contra os desvalidos. Êxodo 22, 25, depois você pode ler, está escrito, a palavra de Deus ensinava, as leis ensinavam que quando daquela nação, uma pessoa daquela nação emprestasse dinheiro a alguém que não cobrasse juros, não podia cobrar juros, né? Isso também socorreu o necessitado, né? Então não podia tirar, usufruir de uma situação daquelas, eles não podia de forma nenhuma visar lucros, era simplesmente por amor e submissão a Deus, porque é palavra de Deus, é princípio de Deus, é valor das palavras de Deus, os ensinos dos princípios de Deus, ensinado aqui, né? Então a lei de Moisés proibia a prática da usura contra os desvalidos, e hoje nós vivemos uma realidade não muito diferente, né? Aliás, muito diferente, né? A gente vê muito interesse, né? Tirar vantagem. E olha só, as novidades da terra eram de tal forma colhidas que jamais deixaram de beneficiar ao pobre e ao estrangeiro. Então, esse eu quero ler, amados, pelo menos esse nós vamos ler, que está aqui em Levítico 23, 22. 23, 22 está escrito assim, ó. Olha só o que diz a palavra: e quando colherdes a colheita da vossa terra, não acabarás
de colher os cantos do seu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro, para os gentios as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha, amado, esse versículo nos declara o programa do bem-estar de Deus, né? Aos que não eram donos de sua própria terra e encontravam-se em tempos difíceis. Isso é Deus ensinando e ordenando a esse povo que tinha que ter um zelo, um cuidado com esse tipo de pessoas, né? Nessa pandemia a gente vê muito aí, graças a Deus, os cristãos se levantando, né? E fazendo isso. Eu tiro o chapéu para essas pessoas, né? Fazendo tanta coisa, a gente não consegue aqui, tantas coisas que a gente não consegue trazer tudo, mas a gente vê as pessoas na rua, preocupando com essas pessoas, preocupando em levar uma cesta básica, e depois de saciar, né, a fome dessas pessoas, aí então entra com a provisão espiritual, para que essas pessoas entendam, né, até mesmo porque que nós estamos vivendo e vivenciando esse momento de dificuldade, né, onde nós, graças a Deus, todos nós, eu tenho certeza disso, estamos sendo supridos de uma forma de excelência. Deus tem um cuidado especial sobre as nossas vidas. Eu digo isso baseado em mim, na minha casa, na minha família, na vida dos nossos filhos. Eu vejo isso, mas tem que haver, amados. Não é todos que estão como nós, não é todos como nós que estamos, né? Olhamos para o Senhor, confiamos no Senhor. Há momentos que às vezes desanimamos, mas há momentos que nós voltamos com certeza e convicção de que Deus está no controle, Ele está cuidando, está guardando, Ele mantém as coisas em ordem, né? Mas essas pessoas não. Então a gente vê a igreja se despertando nesse sentido e aspecto de fazer com que haja um pouco, né, de paz na vida dessas pessoas, e que haja um pouco daquilo que nós somos ensinados a fazer, né? Nós não podemos simplesmente olhar só para os que estão aqui dentro, né? É como eu disse, no passado havia muito, hoje, graças a Deus, dentro da igreja, amados, as pessoas passam, mas são momentâneas. A dificuldade de nós que estamos dentro da igreja, e de muitos aí, às vezes perde o emprego, né, que não é o meu caso, eu sou aposentado, né? Muitos como eu são aposentados, não correm esse risco, mas as pessoas que perdem o emprego passam por esses momentos de dificuldade, mas é momentos, não é uma coisa constante, não. Glória a Deus por isso. Então Deus é bom e Ele nos ensina que nós devemos despertar nesses dias, através desse curso, né, que nós venhamos ter esse entendimento, né, de o que é que nós estamos fazendo na igreja, como estamos vivendo a igreja. É isso que nós estamos vendo aqui, né? Então, estamos sendo guiados, levados pela palavra de Deus, né? Para que nós sejamos despertados e possamos olhar com mais amor, mais carinho. Sim, começando aqui dentro a nossa casa, né? Da nossa igreja, que é o corpo de Cristo, né? Essa denominação da qual nós fazemos parte, mas que tenhamos também essa preocupação, né? Que lá fora existem pessoas, existem vidas, as quais o Senhor ama. Então, olha só, exigia também o Senhor que fossem os israelitas sensíveis ao clamor do pobre. Deuteronômio 15:7 diz isso. Uma das ênfases do profetismo hebreu foi o cuidado a ser dispensado aos mais carentes. Amós 5:11. Nós não vamos ler, depois você lê, você tem a sua matéria, seu material aí na sua mão. Mas fato é que Deus, Ele sempre deu instrução para o povo, hoje para a igreja, né? A ter esse cuidado, a ter essa visão aberta, porque quando nós fazemos, amados, dessa forma, com certeza nós agradamos a Deus. Então, foi justamente por não ministrar os devidos cuidados aos seus pobres, que a primeira comunidade hebreia viu-se expulsa por Deus da terra onde manava leite e mel. Pessoas que começaram a olhar só para si mesmas, né? Esqueceu de olhar, colocar o foco naquilo que era princípios e valores estabelecidos pelo próprio Deus, aquele que tinha colocado eles ali. Então isso tudo, amados, está na Bíblia para nos ensinar, para atrair a nossa atenção, para nós termos uma atenção especial para isso, para que nós não venhamos errar tanto, né? Nós venhamos acertar mais, e enquanto nós acertamos mais, nós erramos menos. E esse é o foco desse curso, é nos levar a ter uma maturidade, a ter uma percepção diferente daquilo que nós temos tido até aqui como igreja, como servo, como diácono, né? Então olha só, segundo ponto,
a filantropia do Novo Testamento. Tanto o Senhor quanto os seus, não tem como nós negar, não é, amado? Olha, primeiro ponto, segundo ponto, a filantropia do Novo Testamento. Foi no Novo, no Velho, agora estamos no Novo. E no Novo, da mesma forma nós vemos aqui, vamos ler, nós vamos ler tudo isso aqui. Tanto o Senhor quanto os seus apóstolos, muitos se preocuparam com os mais necessitados. Jesus procurou emprestar um cuidado essencialmente escatológico aos pobres e com esses identificou-se. Olha só a seriedade disso aqui. Olha o que está escrito. E aí, palavras que saíram da boca de Jesus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado. Desde quando? Desde a fundação do mundo. Por quê? Sempre, amados, a palavra de Deus, ela tem um porquê. Por que isso? Por que aquilo? E diante do porquê, tem o resultado do porquê. O porquê, ele nunca vem por acaso, ele não é fruto do acaso, também é algo estabelecido por Deus, né? Porque tive fome, olha só, isso Jesus falando. Porque tive fome, me destes de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. O que falou lá em Levítico? Aquilo lá era para os estrangeiros, aqueles que não faziam parte, que lhes faltava. Então olha aqui: era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão dizendo: olha a novidade, olha a surpresa, amados. Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Amados, é interessante que Jesus está referindo aqui a esses pequeninos irmãos. Eu acredito que aqui Jesus está falando de dois tipos de pessoas. Quando ele se refere a irmãos, tem uma passagem que, num certo momento, Jesus diz: olha, eu já não vos chamo servo, mas vos chamo de irmãos. Ele está falando, se referindo às pessoas da igreja. E eu acredito que quando ele está referindo aos pequeninos, antes do irmão, que ele diz que a mim fizesse, ele está referindo às pessoas lá de fora. Eu penso isso. Não, a Bíblia não diz que é eu. Na minha percepção, eu imagino que Jesus, porque Jesus ele não faz acepção de pessoas. Ele não ia fazer acepção do cristão e do não cristão, né? Então, por isso eu penso dessa forma. E a palavra nos ensina, amados, que no passado muitos, né, hospedaram anjos sem saber, porque estenderam a mão hospedando pessoas às quais elas não tinham sensibilidade para discernir que eram anjos, como nós também não temos hoje essa sensibilidade espiritual a ponto de discernir. Eu acredito que nós não temos nessa percepção, não temos essa sensibilidade. Então, Jesus, o que ele está dizendo aqui, ele está dando um exemplo que quando nós fazemos algo, amados, para um irmão da igreja, né, cuidado ali, necessitando de cuidado, passando por necessidade, nós estamos fazendo algo que agrada a ele. E se agrada a ele, nós estamos fazendo a ele próprio, ele recebe como sendo para ele, né? Então, olha só, tem que haver em nós essa preocupação. E aí, olha só, olha o oposto. Quando nós erramos, quando nós somos negligentes, quando nós passamos desapercebido, olha só o risco em que nós corremos também de estar nessa mesma dimensão. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste. Ou seja, nós fazemos o oposto. Se nós não fazemos aquilo lá, nós estamos fazendo o oposto. E aí no finalzinho, olha aqui: então lhes respondendo, né? Aí
fala para essas pessoas e o estrangeiro, ele fica preocupado, né? Quando chegar esse momento que cai a ficha, que você abre o seu entendimento e fala, nossa, uau, né? Passei desapercebido e eu dancei, vacilei, passei batido. Então respondendo, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou numa situação dessas necessidades, e não fizemos para o Senhor? Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizeste, não o fizestes a mim. Mateus 25, 34 ao 45. Aí você pode me questionar, pastor, mas não é pela fé, pastor? É pela fé. Mas Jesus disse que aquele que crê em mim, crendo nele, farão o quê? As mesmas obras que eu faço. Mas aqui há algo perigoso. Nós queremos fazer a obra de Cristo no ponto positivo, aonde não requer de nós algo de tamanha grandeza, que é às vezes mexer no meu próprio bolso. Eu quero fazer a obra de Deus, e nós vemos isso, né? Eu estou inserido na obra de Deus, é grandioso, é maravilhoso, e é fazer a obra de Deus. Mas Jesus está dizendo aqui de uma obra, amados, completa. Ela não é parcial, ela é total. E muitas das vezes nós queremos pegar só aquilo que satisfaz o meu ego. Muitas das vezes eu quero estar na obra e ser um membro desse corpo, né? Ser um diácono, somente no ponto em que não me prejudica. Porque, amados, cá para nós, se eu creio em Jesus e eu quero fazer as obras, ele não disse a obra, ele diz as obras, todas. Aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço. E aí nós separamos, né? Nós queremos muitas das vezes, dá uma paradinha aqui, porque passou um barulhão danado aqui. Tá passando ali, parece que um trem de ferro. Então, amados, voltando aqui, muitas das vezes nós não nos apercebemos nesse sentido e nesse aspecto, amados. E aí nós começamos então, vamos selecionar aqui, né, a obra de Cristo. É só pregar a palavra, amém, amados. Isso também. Só orar pelas pessoas, também, bênção de Deus. Isso é a obra de Cristo. Mas a obra de Cristo também é tudo isso aqui que ele diz, ó. Ou será que o que o Senhor está dizendo aqui é algo simplesmente simbólico, né? Não requer nada de nós, não requer nada da igreja? Eu acho que aí fica muito fácil, né? Estar inserido na obra de Deus e querer fazer a obra do Senhor, somente nessa dimensão, deixando parte, sendo parcial, eu acho que fica muito fácil, né? Agora, se nós pegarmos e quisermos então, se eu creio em Jesus, se eu creio nessa obra, ela tem que ser total. Eu tenho que ter disposição para fazer tudo que está dentro do texto e dentro do contexto, né? Orar para as pessoas é fácil? Pregar a palavra é fácil? Né? Visitar uma pessoa é fácil? Às vezes não. Às vezes ele mora longe, né? Às vezes, nesse momento de pandemia, bate um medo, né? E às vezes meu carro está sem gasolina e eu tenho que fazer uma visita lá do outro lado, né? Então, assim, são coisas, amados, que nesse curso eu creio que vai trazer maturidade para nós e vai ser um despertar para que nós tenhamos a plena visão completa da forma, do jeito que Deus quer, do jeito que o Senhor quer, quando Ele diz, olha, aquele que crê em mim farão as mesmas obras que eu faço. Amados, e é pela fé. Há momentos que é pela fé, há momentos que eu não tenho condição, eu preciso, sabe, de ser até certo ponto, né, por outro olhar irresponsável, né, de eu não ter o dinheiro e eu, pela fé, eu pegar o meu cartão de crédito, colocar um pouquinho de gasolina no tanque para fazer uma visita, ou eu pegar o meu cartão de crédito, é um dinheiro que eu não tenho, que é pela fé, e eu comprar uma cesta básica. Amados, tudo isso é desafiante, é um desafio imenso. Mas não, muitas das vezes nós queremos fazer a obra de Cristo, mas nós priorizamos primeiro meu ego, as minhas necessidades, né? É como eu disse, nessa pandemia, nós estamos sendo supridos, glória a Deus, né? Glória a Deus por isso. Mas, e o outro lá?
Um tempo desse estava lá em casa um pastor lá de Goiânia, o pastor Robson, o pastor Elza, mas a pastora, sua esposa lá, nós estávamos em casa comentando, e aí o pastor Robson foi e abordou um assunto seguinte, amados, dizendo: Ti, como nós passamos necessidade, né? Nós todos, né? E aí nós entramos por esta linha e começamos a falar. Eu falei: é verdade, né? Agora hoje, glória a Deus, eu falei: glória a Deus, só que tem uma coisa que eu vou falar para vocês dois. Tem muita gente na nossa situação que está passando o que nós passávamos naquela época, que nós, por estar do jeito que nós estamos, nós esquecemos dessas pessoas. Amados, não estou dizendo que nós temos que nos responsabilizar por tudo e todos, não. Não é isso, né? E nem é isso que a palavra está ensinando. Mas tem que haver essa preocupação em nossos corações, coração da igreja. A igreja tem que visar isso, né? Porque senão a coisa não está muito correta, não. Então, olha só. Quando a Deus... Depois de Mateus, nós terminamos aqui, nós pulamos então para baixo um pouquinho. O apóstolo Paulo jamais descuidou dos necessitados em suas viagens missionárias. Empenhava-se ele por ajudar os pobres de Jerusalém, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Olha só, havia uma preocupação, pobre. Havia uma pobreza dentro da igreja, né? Mas havia uma pobreza também fora da igreja. E eu imagino que é isso que Paulo está falando. Ele ajudava na igreja, mas ele ajudava as outras pessoas também. É claro que o foco é os necessitados de dentro da igreja, né? Como eu disse, naquela época houve a perseguição do corpo judaísmo ali, que era o Sinédrio, né? E aí aquela perseguição total. Então muitos tiveram que abandonar até as mesmas suas casas, sair da cidade. Houve essa perseguição e isso gerou uma pobreza imensa, gerou um caos na vida das pessoas. E eles então, atentando para isso, né? Romanos 15, 26, está aí o texto, você pode ler. Aí ele diz que, olha só, então o apóstolo Paulo jamais descuidou dos necessitados em suas viagens missionárias. Empenhava-se ele em ajudar os pobres de Jerusalém, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia, né, duas cidades, fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então Jerusalém estava um caos também, né? E aí, amados, muitas das vezes é aquilo que eu falo. Hoje, nesse exato momento, a gente vê muito isso. É claro que a gente está falando também, a gente precisa entender o que Salomão escreve ali em Provérbios, né? Não deixar de fazer o bem, né, ao nosso irmão, estando na minha mão a condição de fazer. Eu também não posso me dar o luxo de querer fazer algo que eu não tenha como fazer, né? Aí nós corremos um sério risco. Então, é algo que nós temos que ter o ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio é a palavra que nos ensina. Nós não podemos ser demais nem para lá nem para cá, mas nós temos que colocar a palavra em prática. Até onde vai porque às vezes, muitas das vezes, amada, eu faço isso porque eu tenho a fé. Você não tem a fé que eu tenho. Você não tem que caminhar pela fé que eu tenho. Você tem que caminhar de acordo com a sua fé. Se você acha que ela está pouca, pede a Deus para te dar mais. Mas o fato é que eu não te aconselho a andar na fé do irmão. Eu não ando na fé do pastor Ivanilson, né? Primeiro porque eu não dou conta. A fé dele passa muito, né? Eu fico longe. Então, eu não ando na fé do pastor Ivanilson, eu não ando na fé da pastora Marta, né? Eu não ando na fé do pastor Adilson, pastor Romulo, não, eu ando na minha fé, né? E por isso que eu peço: Senhor, tem misericórdia, aumenta a minha fé. Sou como aquele homem lá. Então, olha só, aos coríntios que se vinham mostrando desleixado ou desdeixado quanto a este mister, sua exortação não permite contemplações. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei à igreja de Galácias, ou da Gálatas, 1 Coríntios ali, 16. Então, na verdade, é uma direção, é uma ordenança, né? É uma posição que ele está colocando para esse povo, para essas pessoas. Em sua epístola, Tiago condena o preconceito em relação aos pobres. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Aqui nós entramos em outra área que é assim, muito perigosa, né? E a gente vê, muitas das vezes, amados, essa relação pobreza, né, com escassez. E a gente tem várias coisas que nós podemos relacionar aqui à pobreza. Mas uma delas, que nós muitas das vezes temos dificuldade, não sei, né, não vou falar eu, você, não, é que nós vemos, né, no dia a dia nós vemos essa dificuldade com relação aos pobres. Primeiro nós precisamos entender o seguinte: de que tipo de pobreza está dizendo aqui, está falando aqui. Vamos continuar. Porque se
se o nosso ajuntamento entrar em algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentares para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te embaixo, abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízo de maus pensamentos? Ouve, meus amados. Então, olha só, amados. É claro que aqui nós podemos estender o leque, né? Podemos partir e entrar por outros caminhos. Por exemplo, muitas das vezes a gente quer, porque o fulano é pobre, está passando por necessidade, nós queremos dar para ele: isso aqui tá bom, né? Eu acredito que seja por aí. Muitas das vezes nós vemos isso acontecer, né? Amados, tem que haver essa preocupação também de que quando nós formos ajudar, muitas das vezes nós nos atentamos para isso, mas Deus, Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe a forma que nós vamos fazer, a forma que nós estamos fazendo e por que estamos fazendo. Então são coisas que, assim, eu tenho muito medo de falar sobre isso, né? Medo de as pessoas achar que, né, eu estou pegando pesado, mas não, amados, são coisas que nós temos que estar atentos, né? O que Tiago está falando aqui, porque eles, se está falando, está escrito, é porque eles perceberam isso na igreja, né? E na igreja, no corpo de Cristo, muitas das vezes, a gente vê isso, não podemos ser hipócritas, né? De dizer que não, nós vemos isso, nós vemos aí líderes dessa forma, que ele tem uma facilidade, né, de se ajuntar com o irmão, que é mais interessante, né? E aqueles que são menores, aqueles que têm menos a oferecer, passam desapercebidos. Nós vemos isso, né? Até mesmo no sentido de relacionamento. Então nós temos que ter cuidado também com isso. E em todo sentido e aspecto nós temos que estar com o pé atrás, né? Pensar, ter a certeza, a convicção de por que eu estou fazendo, né? Como eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo, né? Então essa é uma preocupação que houve lá atrás na igreja primitiva, né? E isso nunca cessou, isso infelizmente tem aumentado, né? A gente não vai ficar aqui apontando o dedo, porque nós não estamos aqui para ser juiz de ninguém, mas nós sabemos que isso acontece, não podemos também ignorar, né? Ser negligentes a ponto de falar: não tem, mas existe, nós sabemos que existe. Agora, o que está dizendo aqui é para mim e para você, para que eu e você nós tenhamos esse cuidado, para que nós venhamos fazer em nós mesmos uma vistoria interna, né? Nesses momentos, né? De que forma eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, porque muitas das vezes, amados, a gente não faz acepção de pessoas num sentido ou outro aspecto, mas no total geral nós fazemos. Muitas das vezes nós fazemos, ainda que não seja intenção, não seja algo intencional, mas isso não tira, né, o peso, isso não tira o peso de forma nenhuma. Então é algo que nós temos que haver em nós essa preocupação. Porventura, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? É uma pergunta que está sendo feita para mim, para você, que está sendo feita para a igreja. Porventura, é o que foi ensinado na igreja e é o que ensina para nós. Tiago 2:1-6 fala isso, né? Porventura, não é isso que aconteceu? Não escolheu Deus aos pobres do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura, não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Amados, isso aqui é fato. A gente não pode generalizar, né? Mas muitas das vezes, quando você pisa na bola com um cidadão de certo padrão, você pode ter certeza que o troco vai vir. Ele não vai passar batido, ele tem dificuldade em perdoar, né? O pobre não, muitas das vezes você pisa na bola com o pobre, no pobre no sentido assim de ser pequeno, né? Não é o pobre de ser miserável, a gente não está falando disso, de miséria. A gente está falando no sentido de pobre em conhecimento. Eu, por exemplo, sou um pobre em conhecimento, porque eu estudei 2 anos, né? Então, eu não tenho conhecimento. Meu conhecimento é mínimo, né? Eu tenho mal arroz com feijão e olha lá se der o feijão. Eu acho que é só arroz. Mas, vamos pegar um pouquinho do feijão. Deixa eu com o arroz e feijão, um pouquinho de feijão. Muitas das vezes, amados, é isso que nós devemos estar atentos, sabe? A pessoa às vezes não tem esse conhecimento que o outro tem, porque o outro cursou faculdade, cursou isso. Eu tive uma experiência amarga, amados, com um tempo atrás,
com uma pessoa que ele tem muito conhecimento, né? E assim, eu senti menosprezado por ele, porque eu acreditava, a minha expectativa nele era boa, ainda é ainda, mas só que era melhor, foi melhor, o padrão caiu, sabe? Porque eu fiquei com o pé atrás, né? Mas assim, amados, é nesse sentido, né? De eu ter pouco para oferecer, por exemplo, a gente sai, vai fazer, vamos colocar aqui um exemplo, eu vou ao pastor, o pastor me convida para ir numa igreja, né? Em tal lugar, vamos lá pastor, vamos lá, chega lá, porque eu tenho pouco a oferecer, muitas das vezes o pastor Ivanilson prefere chamar outro do que eu, né? Isso é claro que envolve muitas coisas, mas uma delas que eu vejo é isso, né? Essa pobreza também é essa coisa de eu ter pouco, e a gente ser muitas das vezes negligenciado, deixado de lado, e isso também é acepção de pessoas, amados, né? Então eu senti dessa forma, né? E era uma pessoa que assim, eu tinha muita presença com ele, mas enfim, nós somos seres humanos, uma coisa nós precisamos entender, isso acontece, mas é algo, por que eu estou abordando? Para que nós estejamos atentos àquilo que a palavra de Deus está nos ensinando, né? Fazer acepção de pessoas, às vezes não é muitas das vezes da forma que nós pensamos, é um contexto geral, né? E muitas das vezes pelo o irmão, né? Eu vou até citar um nome aqui, eu gosto muito de usar um nome de um discípulo, a vida dele, Zé Carlos, né? A simplicidade dele, aonde ele chega, o jeito que ele é, como ele é, uma pessoa que, né, aonde ele chega, ele trata todo mundo igual, pode ser grande, pequeno, ele não tem isso. Então, mas muitas das vezes, pessoas como o Zé Carlos e eu, e até você, corremos o risco às vezes de passar por uma situação assim, da pessoa fazer acepção de pessoas, e nós também dessa forma, né? Fazer acepção de pessoas, porque também achamos que nós não temos o que ele tem, né? Tá vendo como é que é perigoso? É vice-versa. Então, corre o risco de lá e corre o risco de cá. Então, nós temos que estar, né, atentos à palavra de Deus e atentos a tudo aquilo que são princípios e valores estabelecidos por Deus. Então, porventura, não vos oprimam, não oprimam os ricos e não vos arrastam aos tribunais. O pobre não, aquele que tem pouco conhecimento, você conversa com ele, leva ele a entender, né? Ele tem mais facilidade de deixar com que essa palavra entre dentro dele, que ele entenda e que ele se renda a esses princípios e esses valores, e aí ele entra aqui nesse padrão. Por isso que o Senhor está dizendo, o Tiago está dizendo, né, que o Senhor escolheu aqueles, né? Quando foi para escolher os discípulos, amados, isso aqui lá é algo real, né? Ele foi nos doutores da lei, não, Jesus foi aonde? Né? Aquilo lá nos ensina muito, se nós parar para pensar e olhar para aquilo ali, Jesus, Tiago não está escrevendo nada que é algo inexistente, não, é algo real, né? É algo irreal, não, é algo real que ele pôs aqui, ó. Isso foi o Senhor que escolheu. Então, caminhando um pouquinho, o diácono como promotor da filantropia cristã. Existe isso, pastor? Existe. Embora sejam os diáconos destacados para os mais diversos místeres, não podemos jamais esquecer-nos da finalidade primacial de sua missão, promover e manter a filantropia cristã. A filantropia cristã, amados, a filantropia não cristã, ela leva o alimento sólido básico, né, o natural, físico, vamos dizer assim. E o filântropo que está dentro do Ministério da Filantropia Cristã, ele leva os dois, ele trabalha com as duas, é uma junção. Ele leva os dois, ele fornece os dois, ou seja, é algo completo. É algo que alimenta o físico, mas que também alimenta o espírito, né? Fortalece essa pessoa, né, dos dois sentidos e aspectos. Se ela está fragilizada, né, fisicamente, por falta de alimento, né, ele leva esse suprimento e depois ele entra com aquele. Aí quando ele entra com esse suprimento natural, a pessoa se fortalece fisicamente, e aí ele tem uma probabilidade maior, uma possibilidade maior de parar para dar ouvidos à palavra de Deus. Aí você entra com alimento espiritual. Então é muito interessante nós entender isso, né? O pacote completo, para nós, para eu e você, nós temos que levar os dois, não basta levar só um, né? Porque primeiro assim, se eu levo o alimento natural, físico, ele vai alimentar e ele vai se tornar um dependente, né? Toda a vida ele vai ser carente. Agora, se eu levo esse alimento e aí capacito ele para ouvir, né, e receber esse alimento espiritual
vai levar ele a entender que a partir de certo momento, né, a partir dali, ele tem capacidade, ele é capaz, né, na dependência de Deus, de não necessitar mais desse tipo de alimento. Ou seja, ele não vai ser mais aquele que aceita a pesca, mas ele vai proporcionar o seu próprio alimento, né? Porque ele vai se levantar em fé, ele vai ser reanimado, né? Ele vai ser direcionado a Deus, e aí quando ele for direcionado a Deus através da palavra, ele ter conhecimento da verdade, né? João 2,38, João 2,32, conhecereis a verdade, ele vai conhecer e vai saber que ele é capaz, que é possível ele se tornar, né, até mesmo um daqueles que agora deixou de ser sombra, estar na sombra e vai ser sombrio. Ou seja, ele saiu daquela situação e ele vai também entrar nesse ministério e ele vai fazer com que outras vidas sejam alcançadas dessa forma. E eu acho que não estou nem na metade ainda, né? Então vamos pular aqui para frente. Então olha só, como desenvolver a filantropia cristã? Olha a direção aqui. Como desenvolver a filantropia cristã? Na maioria de nossas igrejas, a filantropia acha-se tristemente limitadas a campanhas do quilo, observado logo após a celebração da ceia. Por causa da rotina a que vem sendo submetida, essa iniciativa já não surte os resultados esperados. Amados, isso é fato, isso é verdade. Tem que haver aqui um despertar, né? Quando muito se consegue se aprontar umas poucas cestas básicas e quase sempre deixa-se de lado outras necessidades igualmente inadiáveis, saúde, educação, vestuário, etc., e por aí vai, é uma linha, né, muito grande. Deixaremos aqui algumas, deixa aqui uma opinião, uma direção, uma sugestão, na verdade, né? Mas, amados, algo que nós precisamos entender, né, que está sendo dito aqui, como desenvolver a filantropia cristã, né, eu já até entrei nessa parte, nós precisamos entender que ela tem que ser o pacote completo, né? Nós já demos aqui cesta para as pessoas, e um dia eu saí daqui, peguei o carro, fui mais a minha esposa visitar as pessoas, as pessoas nem no endereço moravam, mentindo, sabe? Então, são coisas que nós temos que, sabe, ter uma direção, né? Ser tudo calculado, né? Buscar os fatos, né? A realidade, para que nós possamos então desenvolver o ministério de filantropia cristã de forma completa. Então olha só, aqui aí ele diz, deixaremos aqui algumas sugestões que poderão ser consideradas pelos diáconos. São sugestões simples, mas creio eficazes, pois ao longo de meu ministério pude utilizá-lo com êxito. Quem está falando foi quem, né, traçou tudo isso aqui, deixou tudo isso aqui. E ele está dando então essa sugestão. Momento de dedicação. É a ocasião solene em que os santos trazem para o altar seus haveres. Pode-se dedicar tanto gêneros alimentícios quanto dinheiro, a fim de que este empreendimento tenha êxito. Seja bem divulgado. Dessa forma, há de se evitar que tenhamos alguns gêneros em demasia e outros em quantidades irrisórias. No dia aprazado, geralmente após a Santa Ceia, os presentes em atitudes de adoração encaminhar-se-ão para o altar e aqui depositarão a sua oferta. Os resultados hão de surpreender sempre. Experimente. Então, olha só. Aí eu ponho aqui, campanha do agasalho do mês, né? No mês que antecede o inverno, recolha roupas e cobertores. Amados, é um pacote de coisas que nós podemos fazer. Mas é como eu disse, eu não sei se os irmãos concordam comigo, nós temos vivido, amados, um ministério aonde nós queremos fazer a obra de Cristo e nós temos que focar nisso, né? Aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, mas é no pacote completo, amados. Nós não podemos ficar presos de um lado e do outro solto, não. Nós temos que nos preocupar sim, e muitas das vezes nós queremos viver, fazer a obra de Deus, mas primeiramente nós olhamos para quem? Para nós temos dificuldade, amados, sim ou não? Se eu tenho uma casa, eu quero ter outra, se eu tenho outra. Amados, se nós pararmos para pensar, o que o Senhor nos ensina não é acumular coisas aqui. Nós precisamos de ter o suficiente, né? A Bíblia nos ensina que se eu tiver o que comer e o que vestir, eu não passar necessidade, mas nós queremos, amados, é algo que nós precisamos despertar nesses dias, sabe? Nós temos que abrir mais a nossa mão e falar, Senhor, me ajuda, porque nós vivemos, amados, uma prisão nas coisas naturais. É difícil falar isso porque
parece que o cristão, aquele que faz parte de um ministério, ele não pode ter as coisas, não é isso, mas nós precisamos de abrir mão, né? É claro que cada um sabe das suas, né? Eu estou dizendo aqui algo que é muito perigoso para mim, né? Porque eu estou colocando algo de uma forma que parece que eu estou crucificando a igreja. Não, mas nós temos muitas coisas que nós podemos fazer aqui, ó, que não são muitas coisas, não é grandes coisas, mas que tem um efeito grandioso, né? Campanha do agasalho. Tem que haver em nós, então, esse coração e essa preocupação de nós fazer com que as pessoas estejam bem, com que as pessoas sejam supridas nas suas necessidades, né? Físicas e espirituais. Amém, amados? Vocês entendem? Não fica com raiva de mim, não. Às vezes eu faço uns comentários meio assim que malucão, mas me perdoa. Mas eu vejo isso. O que o Senhor nos ensina é que Ele quer que nós tenhamos esse coração, amados, um coração disposto a doar, a fazer algo em favor, sabe, do nosso semelhante, do nosso próximo. Foi o que Jesus nos ensinou ali. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe, que nós possamos verdadeiramente, a partir do final desse curso, amados, no final dele, nós adquirir esse amadurecimento e nós ter essa disposição para que nós venhamos estar mais preocupados no sentido de fazer a coisa melhorar e nós acertarmos mais. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede, Pai. Ó Deus, como é bom poder compartilhar aquilo que vem de Ti, vem da fonte do Senhor. Ó Deus, esse curso tem sido maravilhoso, ó Deus, tem nos surpreendido, porque são coisas, ó Deus, que nós temos passado desapercebidos. E o Senhor está avivando, ó Deus, os nossos corações, avivando, ó Deus, a Tua igreja, capacitando para que a Tua igreja, ó Deus, venha caminhar segundo o Teu querer e a Tua vontade, para que a Tua igreja, ó Deus, venha receber dos céus, ó Deus, tudo aquilo que está reservado. E nós cremos que as portas dos céus elas estão abertas para derramar, e nós cremos que serão derramadas mais bênção, mais graça, mais amor, mais unidade, mais comunhão, mais temor, mais santidade, mais consagração, ó Deus, de tudo, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado, as vidas e as famílias sejam alcançadas para a glória do nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Que o Senhor os abençoe.